Evangelho, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, a gente vê o episódio da transfiguração de Jesus. Gente, eu quero deixar claro aqui mais uma vez que muito mais do que uma narrativa fotográfica de um acontecimento específico, a grande lição que esse trecho de hoje nos dá é uma lição de catequese. É um episódio onde vamos encontrar várias referências do Antigo Testamento e uma linguagem, gente, extremamente simbólica. Eu vou tentar explicar um pouquinho de cada uma dessas coisas para a gente poder fazer uma análise sobre esse texto. Em primeiro lugar, sempre que a gente encontra na Bíblia uma referência a fatos que se desenrolam sobre um monte, a gente tem uma relação estabelecida com o sagrado. O monte, pessoal, é simbolicamente o meio do caminho entre o céu e a terra. É a parte mais alta da terra antes do céu. E entendido dessa maneira, ele é um lugar para onde os homens se dirigem a fim de ter um encontro mais próximo com Deus. Tudo bem que nesse tipo de analogia a gente leva apenas o aspecto físico em análise, Isso é apenas um dos aspectos, mas ele tem que ser levado em consideração na simbologia bíblica. Então, o monte é um símbolo do local do encontro de Deus com as pessoas. É um local reservado, um local distante da confusão, distante do tumulto onde o ser humano habita. É um local onde Deus se revela aos homens e apresenta para eles os seus projetos e as suas propostas. A gente tem também nesse texto uma outra referência, que é a mudança do rosto de Jesus, que brilhava como o sol, e a transformação das suas vestes, que ficaram brancas, como diz o nosso texto, como a luz. Esse episódio também nos recorda o episódio de Moisés, porque quando Moisés desceu do monte, o resplendor tomou conta do seu rosto quando ele descia com as tábuas da lei. São todas referências ao Antigo Testamento. A gente também tem a presença da nuvem. E a nuvem representa a presença de Deus, que conduziu o povo durante a sua travessia do deserto, após eles terem saído do Egito. Essas duas narrativas, a do brilho do rosto e a da nuvem, ambas estão presentes no Antigo Testamento. E nós temos também, pessoal, a presença de Moisés e de Elias, que aparecem na narrativa de Mateus e representam, respectivamente, a lei e os profetas. Os profetas anunciam Jesus, e a lei permite compreender a vontade de Deus para a gente. E ainda, a gente pode ver que na tradição judaica, Moisés e Elias são personagens que vão estar presentes no aguardado dia do Senhor. Então, dessa maneira, as figuras de Moisés e Elias apontavam para os que testemunharam a cena, Pedro, Tiago e João,
que o dia do Senhor havia chegado através de Jesus, que se manifestava, que se transfigurava ali diante deles. Era um novo êxodo, ou seja, uma nova libertação, a libertação definitiva do povo de Deus. Só que dessa vez não ia ser uma libertação igual à primeira, que foi de mãos humanas, quando Deus, através de Moisés, conduziu e libertou o povo da escravidão do Egito, a qual o faraó os tinha submetido. Esse novo êxodo simbolizado em Jesus é a nossa libertação definitiva, não das mãos humanas, mas dessa vida mortal, a qual a gente foi aprisionado pelo pecado, para podermos chegar, conduzidos por Ele, à nossa vida definitiva, à nossa vida eterna junto do Pai. E por fim, pessoal, a gente tem a imagem do temor dos discípulos e da construção das tendas. Eles queriam fazer uma tenda para Moisés e outra para Elias. O temor dos discípulos representa a reação natural das pessoas que presenciam uma manifestação tão grande de Deus. Quando Deus se manifesta de uma forma tão poderosa, é natural que a sensação de temor, mesmo que de um temor reverente, como é narrado, porque os discípulos caíram com o rosto em terra, é natural que um temor assim tome conta das pessoas. A construção das tendas já faz uma referência à festa das tendas. A festa das tendas era uma celebração onde o povo judeu relembrava os tempos em que habitou no deserto depois do êxodo. A gente pode ver ainda, na construção das tendas, uma simbologia do desejo que os discípulos tinham naquele momento de congelar aquele instante, de fazer com que aquele êxtase que eles estavam presenciando fosse perpetuado, sem que eles tivessem que voltar à vida real, onde novamente eles teriam que se deparar com as dificuldades, caminhando ao lado de Jesus na sua trajetória até o Calvário. Pessoal, a mensagem fundamental do nosso texto é mostrar quem é Jesus. Para isso, Mateus recorre a várias simbologias do Antigo Testamento de fácil compreensão para os seus leitores daquele tempo. Ele diz, através dessas simbologias, que Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado de Deus, no qual se manifesta a glória do seu Pai. Ele é também o Messias, libertador e salvador que era esperado pelo povo de Israel e que foi anunciado por Moisés, o símbolo da lei, e por Elias, o símbolo dos profetas. E mais do que tudo isso, ele é o novo Moisés. Ele é aquele que veio trazer também uma nova lei para o povo, através da qual Deus estabelecerá com as pessoas uma nova aliança. E aquele que será o responsável por conduzir todas as pessoas para o êxodo definitivo, para a Nova Jerusalém, para o reino de Deus. Só diferentemente da compreensão dos discípulos que subiram ao monte com Jesus, a gente não deve esperar por um Deus que só se manifesta em momentos gloriosos, em momentos vitoriosos, em momentos de festividades. A gente deve ter em mente que o nosso Deus se manifesta principalmente nos momentos em que nos colocamos a serviço dos nossos irmãos, nas ocasiões em que nos colocamos ao lado da justiça, em que podemos fazer algo por aqueles que de nós mais necessitam. E tem muita coisa, que a gente pode fazer que está bem próxima de nós, está bem do nosso lado. A gente não precisa buscar tarefas mirabolantes, tarefas inalcançáveis, grandes missões. A nossa missão, ela está próxima da gente. Basta que a gente olhe só um pouquinho para os lados. Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. A gente tem muita coisa para fazer, a começar por uma mudança dentro de nós mesmos. E é claro, que nos momentos felizes que a gente vai ter, e eu sinceramente espero que a gente tenha muitos momentos felizes na vida, nesses momentos, nós devemos lembrar de agradecer a Deus, porque Ele nos proporciona também essas alegrias. Mas nós não podemos nos prender a elas, como se fossem o destino final da nossa vida. Nós não podemos querer congelar esses momentos. A caminhada é longa, ela é cheia de percalços, ela é cheia de alegrias também.
E em todos os momentos, Deus vai estar do nosso lado, se fazendo presente com a gente. Assim como Ele esteve com Abraão, assim como Ele esteve com Timóteo, assim como Ele esteve com todos os missionários a que Paulo se dirige nas suas cartas, assim como Ele esteve com Pedro e Tiago e João no Monte da Transfiguração, e com aqueles também que fazem de tudo para manterem Deus presentes nas suas vidas. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Fiquem com Deus, confiram lá o vídeo de José no Vox Kids, divulguem o Vox Kids para as crianças e para os membros da sua família. Nos ajudem a evangelizar também através das crianças, através das músicas, através do Vox Kids. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe a todos.